Doutora, minha dor nas costas ainda não melhorou e está começando a me dar ânsia. Será que toda apendicite se apresenta de forma clássica? Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre apendicite, um assunto clássico, muito recorrente em pronto-socorro, mas eu vou trazer uma historinha, que aconteceu comigo, essa história é real. Minha esposa, um belo dia eu cheguei em casa, estava com dor abdominal, essa dor não era em fossa ilíaca esquerda, não era periumbilical, tá? E ela não teve febre, já tinha tomado um Buscopan e um anti-inflamatório e me dizia que a dor não melhorava. Pensou-se até numa cólica menstrual, não estava muito compatível com o período menstrual e aí o que chamou a atenção foi que ela começou a apresentar náusea e começou a ter intolerância, não conseguia mais se hidratar. Parou a fome, o quadro de hiporexia, esse sim é um pouquinho mais comum e aí obviamente a gente resolveu levá-la ao hospital. Fomos até o nosso serviço e aí começamos a fazer a rotina de abdômen agudo. Bom, rotina de abdômen, exames laboratoriais, não tinha nada muito interessante, nada muito alterado, O quadro iniciou de forma abrupta, tá? E a irmã dela é radiologista, A gente pediu para que ela fizesse um ultrassom antes. Logo no ultrassom já tinha sinais de apendicite e aí nós tomografamos, E obviamente apendicite grau 1, ela foi para a cirurgia. Mas o que eu quero chamar a atenção, o quadro dela não era um quadro clássico e isso pode acontecer. O apêndice dela era retrocecal. Nós vamos ver como é que a gente faz para suspeitar de apêndice retrocecal, inclusive nessa aula. Vamos lá então para o slide 1, Qual a queixa comum do paciente da apendicite? Uma dor abdominal, geralmente essa dor é difusa, uma dor incólica difusa ou periumbilical. E aí eu deixei o quadrante aqui, pra gente, os quadrantes abdominais, e o que é importante destacar que no caso da apendicite não é uma dor que irradia, sim uma dor que migra. Então, a dor pode ser mal localizada de início, difusa ou periumbilical, e essa dor vai migrando aí sim para a fossa ilíaca direita. Esse é o quadro clássico, mas lembra que doença não lê livro. Da minha esposa, por exemplo, foi um quadro atípico. A dor pode ser incólica, pontada ou constante, lembrando então da migração da dor lá para a fossa ilíaca direita no ponto de McBurney. O paciente pode apresentar um quadro de febre, tá? O Sabiston descreve como febre alta, acima de 38, pode estar associada a náusea e vômitos, Isso não é regra, e alterações de trato gastrointestinal ou genito-urinário, perdão. Aí eu destaquei aqui o quadro de hiporexia. A maior parte dos pacientes, pelo menos os que eu atendo, que tem aquele quadro clássico de apendicite, são dessa forma, uma dor periumbilical que migrou associada à hiporexia, o paciente não se alimenta mais, Isso é bastante comum, tá? Lembrando que nem sempre é regra. Então, essa é a foto do paciente. Mas o que é importante, O que eu não posso não saber falando de apendicite ou de dor abdominal, de abdômen agudo? Primeiro, o exame físico é fundamental. Lembra? Analgesia antes, o paciente faz analgesia porque isso vai ajudar no seu exame físico. O paciente está ansioso com a dor, você colocar o paciente na maca antes de fazer a analgesia nem sempre dá muito certo, tá? E afastar causas ginecológicas. Obviamente, se for uma mulher em idade fértil, o beta-HCG é obrigatório, mas causas ginecológicas também são importantes, desde uma cólica menstrual até DIP, por exemplo. Então, a história é fundamental. Outra coisa que é importante, gestantes e idosos podem apresentar quadros atípicos, tá bom? O abdômen inflamatório mais comum na gestante continua sendo a apendicite, tá? O exame físico aqui, tratando-se de apendicite, é muito rico, Então eu destaquei os mais clássicos, descritos lá no Sabiston. Sinal de Rovsing, a dor em fossa ilíaca direita ao
apalpar fossa ilíaca esquerda, o famoso sinal de amassa-pão, né? Você vai fazendo aquele amassa-pão de fossa ilíaca esquerda para a direita e o paciente tem dor. O famoso sinal de Brumberg, descompressão brusca positiva lá no ponto de McBurney, além do sinal de Dunphy, que é a dor ao paciente tossir, isso é bastante comum, tá? Pessoas, dor à extensão da coxa direita com o paciente em decúbito lateral esquerdo, né, que indica um apêndice retrocecal, tá bom? Lenander, que é a temperatura retal maior do que a axilar, diferença de 1 grau, de um para o outro, e o sinal do obturador, que é a dor à flexão e rotação interna da coxa direita, pode indicar um apêndice pélvico, beleza? Bom, o que é importante, né? O que você não pode não saber, eu quero frisar isso nessa aula de apendicite. Apendicite, nós estamos falando de um abdômen agudo inflamatório, certo? Se eu estou pensando em abdômen agudo, nós vamos fazer a rotina de abdômen que a gente já discutiu numa aula específica. Mas quando eu tiro a história do paciente, analgesia, o exame físico, qual será a probabilidade de esse paciente apresentar um quadro de apendicite? Será que existe uma ferramenta que vai me auxiliar e dizer qual é a probabilidade pré-diagnóstica desse paciente? Bom, se eu perguntei, a resposta é óbvia, existe sim, é a famosa escala de Alvarado. Preciso saber a escala de Alvarado de cor? Não, mas eu tentei trazer de uma forma que vocês vão lembrar. Então, a Alvarado eu destaquei aqui, tá bom? O que ela vai avaliar? Presença de anorexia, o paciente ganha 1 ponto. Presença de leucocitose, 2 pontos. Vômito e náusea, 1 ponto. Algia, dor em fossa ilíaca direita, mais 1 ponto. Reação febril, 1 ponto. Algia ou dor que migrou para a fossa ilíaca direita, lembra, não irradiou, ela migrou para a fossa ilíaca, ele ganha mais 1 ponto. E a dor à descompressão brusca, o paciente ganha 2 pontos. Beleza, e agora? Se o paciente pontuou de 1 a 4, a probabilidade de ele apresentar um quadro de apendicite é de 30%. Então, você afasta a probabilidade, né? Essa probabilidade é muito baixa, não está batendo, eu fico mais tranquilo. De 5 a 6, o paciente apresenta uma probabilidade de 66%. Esse é um paciente que vai se beneficiar de um exame de imagem, de uma complementação diagnóstica, de uma investigação diagnóstica, porque a chance de apresentar apendicite é muito alta. Já de 7 a 10, a probabilidade subiu para 93%. Esse é um paciente que tem indicação cirúrgica, eu não precisaria nem do exame de imagem para comprovar pela escala de Alvarado, ele já tem indicação cirúrgica de apendicite, beleza? E como eu vou conduzir a apendicite aguda lá no pronto-socorro? Bom, abdômen agudo, vamos fazer a rotina e fazer a analgesia. Eu deixei aqui a formulinha do Facina, uma sugestão, desde que não haja contraindicação ou alergia, né? Associa lá em soro fisiológico 100 ml uma ampola de Buscopan, um anti-inflamatório se necessário, ou Novalgina, a dipirona, perdão, e o anti-inflamatório, um tramal subcutâneo se necessário, o antiemético da sua escolha, checa lá a rotina do seu serviço e vamos solicitar exames. Importantíssimo, mulher em idade fértil, beta-HCG, afastar as causas ginecológicas, você não pode esquecer ou desencanar dessas causas ginecológicas, tá bom? Aí, falando da rotina específica, eu sempre brinco com vocês. 2 coisas obrigatórias em abdômen agudo. Manter o paciente em jejum até segunda ordem. A segunda, toque retal. São 2 perguntas que o cirurgião, seu colega, vai fazer. O paciente está em jejum? Como é que está o toque retal? E aí, nós vamos partir para os exames. Eu deixei aqui a sugestão. Sempre lembro de seguir rotina de abdômen ou do seu serviço, né? Então, raio-x de abdômen, destro e eletro. O beta, se for aplicável, hemograma, urina, ureia e creatinina, amilase, bilirrubina, fosfatase, vamos pensar nas canaliculares, né? Em colestase, diagnóstico diferencial é fundamental, eletrólitos, e aí, dependendo da rotina, se for liberado, né, um lactato e um PCR, acrescenta aí também uma gaso, tá bom? Exames de imagem. Bom, a gente sempre discute isso desde a faculdade. O ultrassom de abdômen, ele é um exame barato, porém operador dependente, vai depender da rotina do seu serviço. E a tomografia de abdômen com contraste pós-função renal é fundamental. Esse é o padrão ouro, é o exame de imagem
de escolha. Mas lembra, o exame físico é fundamental, aplicar a escala de Alvarado já vai te dizer qual é a probabilidade desse paciente. Muitas vezes você não vai precisar nem do exame de imagem, já vai internar, fazer o contato com o cirurgião só com esses exames, essa rotina e a escala que a gente aplicou. Muito bem, doutora, doutor, saíram os exames. E agora? O que será que esse paciente apresenta de alteração ou pode apresentar de alteração num quadro de apendicite aguda que tem que me chamar a atenção? Bom, eu destaquei aqui o beta-HCG, se for aplicável, né? Por conta do hemograma, pode apresentar uma leucocitose com desvio, e aí a gaso, ela pode tanto apresentar uma alcalose metabólica em fase inicial, quanto uma acidose em fases mais avançadas, até em doenças graves, por exemplo, se tiver uma peritonite fecal ali, se houver perfuração, tá? Ureia e creatinina, eu estou avaliando desidratação e também solicitando para ver se eu consigo tomografar esse paciente com contraste. Urina 1 pode apresentar piúria ou hematúria, lá no Sabeston, que é a referência, a principal referência, né? A piúria, ela é relatada como mais comum que a hematúria. Amilase, vamos fazer o diagnóstico diferencial, estou falando de abdômen agudo, portanto a amilase entra, e as canaliculares, lesão e função hepática, principalmente pensando nos diferenciais, tá bom? O que é mais comum aqui apresentar na apendicite? A leucocitose com desvio clássico, beleza? Isso é importante. Exames de imagem eu já destaquei, o raio-x de abdômen ele tem baixa sensibilidade e especificidade, o ultrassom de abdômen é o famoso bom e barato, mas operador dependente, e a TC de abdômen é a que tem a maior sensibilidade para apendicite aguda. Tá bom, eu já fiz agora a suspeita diagnóstica, fiz o diagnóstico de acordo com a escala de Alvarado, exames e o meu exame físico, e agora eu internei o paciente para o colega cirurgião. Bora prescrever então o paciente, como é que nós vamos fazer? Dieta zero, manter o paciente em jejum, avalie o status hemodinâmico dele e a necessidade de hidratação. Deixei aqui como sugestão soro fisiológico de 1000 ml de 12 em 12, associar o ceftriaxone 1 grama de 12 em 12 com o metronidazol de 8 em 8 horas, tá bom? Buscopan e o antiemético de sua escolha, deixei aqui como sugestão o Nalzedron. Tramal subcutâneo se necessário, protocolos de hipo e hiperglicemia, cuidados e controles gerais. Se eu internei esse paciente, se eu não pedi ainda o coagulograma, provavelmente você já pediu na rotina, mas vai depender do serviço, solicita o coágulo e o eletro, raio-x de abdômen, de tórax, perdão, se aplicável, dependendo ali das comorbidades e da idade do paciente, certo? Opa! Antes de encerrar o vídeo, eu queria trazer algumas frases clássicas e eu quero que você deixe na descrição qual desses você liberaria com segurança, sem nem pedir exame para o paciente. Vamos lá, as frases são as seguintes. Doutor, minha filha está com uma dor aqui embaixo, ó. Eu achei melhor trazer, pode ser apendicite, né? A outra, doutora, eu estou com uma cólica e desde ontem eu não como direito. Terceira, doutor, tive uma diarreia ontem e agora eu estou com uma febre interna, não consigo me alimentar. Penúltima, doutora, o meu umbigo tá doendo, faz 1 mês. E a última, doutora, minha dor não melhorou, você já pediu exames, eu continuo com dor e agora começou a me dar náusea e vômitos. E aí, plantoneiro, qual deles você liberaria com segurança sem nem pedir exames? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado como conduzir uma apendicite, algumas dicas, né, e um pouquinho da experiência que eu tive com a minha esposa lá no pronto-socorro. Não deixa de curtir a gente no Instagram, @oplantoneiro, onde você vai encontrar imagens de raio-x de abdômen agudo para você aprender os diferenciais, beleza? Valeu, moçada, um abraço.